O que é que nos torna quem somos? De que são feitas as nossas mentes, os nossos comportamentos? E talvez a questão mais premente do nosso tempo: como é que estamos a tentar recriar essa mesma essência em máquinas? São estas as grandes perguntas que vamos explorar hoje. Vamos então mergulhar nisto. Para perceber o que nos move, vamos começar com uma fórmula que, à primeira vista, parece surpreendentemente simples. A partir daí, vamos desconstruir o que é a personalidade e a inteligência e, no fim, juntar tudo para perceber como é que estes conceitos estão a moldar a grande aventura, que é a inteligência artificial. Bem, para começar, uma ideia absolutamente fundamental. O nosso comportamento não é um mistério indecifrável. Na verdade, as nossas ações podem ser explicadas pela interação de apenas dois fatores-chave. E a fórmula é esta. Um dos pilares da psicologia. Comportamento é uma função da pessoa e do ambiente. Parece simples, não é? Mas isto é incrivelmente profundo. Significa que tudo o que fazemos nasce da interação entre o nosso interior, a personalidade, os valores, as competências e o mundo à nossa volta. É como uma dança constante entre quem somos e onde estamos. Ok, então se o comportamento depende da pessoa e do ambiente, vamos fazer zoom à primeira parte da equação, a pessoa. O que é que a ciência nos diz sobre a personalidade? Então, o que é a personalidade? Para a ciência, não é nada vago ou esotérico. São padrões de comportamento persistentes e duradouros. Estas duas palavras são a chave de tudo. Não estamos a falar de uma ação isolada, mas de tendências consistentes que mostramos nas mais variadas situações da vida. E para que a personalidade possa ser estudada a sério, os psicólogos partem de três premissas fundamentais. Primeiro, a consistência. Espera-se que uma pessoa extrovertida o seja no trabalho, em casa, com amigos. Segundo, a estabilidade. A nossa personalidade tende a manter-se estável ao longo da vida adulta. E, claro, as diferenças individuais. É precisamente nestes traços que somos todos diferentes uns dos outros. Agora, a forma como os cientistas chegaram ao mapa da personalidade é absolutamente fascinante. Em vez de olharem para o cérebro, olharam para um sítio completamente inesperado, o dicionário. A ideia que ficou conhecida como a hipótese lexical é brilhante de tão simples que é. Sugere que, ao longo de milénios, todas as características importantes para descrever alguém, para interagir socialmente, acabaram por se transformar em palavras. Se algo era importante, demos-lhe o nome. Simples assim. Depois de analisarem milhares e milhares de adjetivos, os investigadores perceberam que eles se agrupavam naturalmente em 5 grandes dimensões. São os famosos 5 grandes traços de personalidade, que em inglês formam a sigla OCEAN. Abertura, conscienciosidade, extroversão, amiabilidade e neuroticismo. Peguemos na abertura como exemplo. Alguém com um nível alto neste traço tende a ser curioso, imaginativo, um pensador mais livre. Mas, atenção, o ponto crucial é que ninguém é ou não é aberto. Todos nós estamos algures num espectro, num contínuo, para cada um destes 5 traços. Muito bem. Vamos agora deixar a personalidade e passar para o outro pilar fundamental de quem somos, a inteligência. E com ela, a antiga obsessão humana de a conseguir medir, de a resumir a um único número. E esta busca não é nada recente. Acreditem ou não, já em 2200 a.C., os imperadores chineses usavam testes de aptidão para escolher os seus funcionários. A era moderna, essa, começou em 1905, em França, com Alfred Binet e Théodore Simon. E hoje, o teste de QI é a ferramenta mais conhecida e utilizada com aquela média padronizada de Sun. E este gráfico, a famosa curva em sino, ilustra perfeitamente como o QI se distribui na população. Como se pode ver, a grande maioria das pessoas agrupa-se ali à volta da média de 100. E à medida que nos afastamos da média, seja para cima ou para baixo, encontramos cada vez menos gente. Mas a inteligência não é só uma coisa. É útil pensar nela de duas formas distintas. Por um lado, a inteligência fluida, que é a nossa capacidade de resolver problemas novos, de pensar fora da caixa. E por outro, a inteligência cristalizada, que é no fundo a nossa biblioteca mental, todo o conhecimento e as experiências que fomos acumulando ao longo da vida. E isto leva-nos a um ponto crucial. Ok, conseguimos medir o QI com alguma precisão, mas o que é que estamos realmente a medir? A verdade é que definir a inteligência de uma forma que toda a gente aceite é um desafio surpreendentemente complicado. Para termos uma ideia desta dificuldade, vejamos algumas definições clássicas.
Em 1921, Louis Terman, um dos pioneiros dos testes, via a inteligência de uma forma muito específica. Era a capacidade para o pensamento abstrato. Apenas 2 anos depois, o psicólogo Edwin Boring deu-nos esta definição famosa, que parece um círculo vicioso. Mas o que ela realmente mostra é a enorme dificuldade em definir o conceito sem recorrer à forma como o medimos. E aqui está uma definição anónima, muito mais moderna e prática. Foca-se não no que já sabemos, mas no que fazemos quando nos deparamos com o desconhecido, com situações para as quais não temos uma resposta pronta. Depois de décadas e décadas de debate, a psicologia chegou a um certo consenso. Podemos pensar na inteligência como uma capacidade cognitiva geral que nos permite, essencialmente, pensar, raciocinar, aprender e, talvez o mais importante de tudo, adaptar-nos ao mundo que nos rodeia. E agora que ligamos todos os pontos, como é que toda esta nossa busca por nos compreendermos a nós próprios está a influenciar o maior desafio tecnológico da nossa era? A criação de inteligência artificial. A definição oficial da Associação para o Avanço da Inteligência Artificial diz tudo. É a compreensão científica dos mecanismos do pensamento e do comportamento inteligente, com o objetivo de os incorporar, de os personificar em máquinas. E esta tabela revela o grande dilema da IA. O que se quer construir, afinal? Queremos máquinas que pensem exatamente como nós, com as nossas falhas, intuições e preconceitos? Ou queremos máquinas que pensem de forma perfeitamente racional e lógica? Queremos que elas ajam como um ser humano ou que ajam sempre da forma mais ótima possível? Reparem, estas já não são perguntas sobre tecnologia. São as mesmas perguntas que nos fazemos sobre a nossa própria inteligência. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final, uma pergunta poderosa e, se calhar, um pouco desconfortável. Se a tarefa de definir e compreender a fundo a nossa própria inteligência continua a ser um desafio tão grande, como é que vamos saber, com certeza, quando conseguimos criar uma inteligência artificial que seja genuína? É uma questão que para já fica no ar.